Você é uma pessoa que busca mais qualidade de vida e bem-estar? Então chega mais porque você está no lugar certo. Eu sou a jornalista Humberta Carvalho e você está ouvindo a segunda temporada do videocast Falando Nisso, uma produção original do Sesc Goiás, que é um oferecimento do Sistema Fecomércio. O Falando Nisso está no ar há mais de um ano e a cada 15 dias, sempre às quartas-feiras, a gente se reúne aqui e conversa sobre educação, saúde, lazer, assistência e cultura. Os nossos convidados trazem sempre muitas informações, orientações e ideias para te ajudar a ter uma vida mais leve e com mais bem-estar. Bacana, né? Então, para começar, siga o nosso videocast e deixe a sua avaliação. Se você nos acompanha pelo YouTube, se inscreva em nosso canal e deixe a sua opinião nos comentários. Seja muito bem-vindo ao Falando Nisso. Aumenta aí o volume, porque a gente tá no ar. Má digestão, inchaço abdominal, dificuldade de ir ao banheiro, diarreia, gases. Quem sofre com intolerância ou alergia a algum alimento sabe bem o que é conviver diariamente com sintomas que podem ser bem parecidos. Daí a importância de um diagnóstico correto para um tratamento assertivo. O que é a intolerância alimentar e a alergia alimentar? O que é essa condição? Como diferenciar os sintomas? Qual a relação desse problema com a nossa saúde emocional? Qual médico procurar? Quais os tratamentos mais eficazes? Essas e outras dúvidas você vai esclarecer ao longo do episódio de hoje. Porque a gente sabe que a alimentação ela é uma parte muito importante da nossa saúde e ter saúde é fundamental para a nossa qualidade de vida. E falou de qualidade de vida e bem-estar, o Falando Nisso tá dentro. Então, seja muito bem-vindo e aproveita para enviar esse episódio para aquela pessoa que vive alguma dessas condições, para ela aprender mais e também, claro, para aquela pessoa que você sabe que tem esses sintomas e precisa se informar e aprender para buscar o médico e o tratamento mais indicados, combinado? Antes de chamar os nossos convidados, eu quero saber, você já seguiu aí o nosso podcast? Segue lá, vai, avalia para a gente também, é super rapidinho e vai nos ajudar muito a continuar produzindo conteúdo sério de qualidade para você que acompanha. Posso contar com você? Corre lá, tá bom? Então eu já vou receber aqui os nossos convidados no nosso especial ao redor do Brasil. E um dos nossos convidados, ele fala com a gente direto de Salvador, na Bahia, o Dr. José Carlisson. Ele que é médico alergista, mestre em ciências da saúde, especialista em alergia e imunologia. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Seja muito bem-vindo a Goiás ao Falando Nisso. Obrigado, bom dia a todos e vamos lá. Estamos aqui para esclarecer as dúvidas. Coisa boa. E também, direto de São Paulo, capital, eu recebo aqui a Raquel Bicudo, ela que é nutricionista, doutora em ciências aplicadas à pediatria, especialista em alergia alimentar. Doutora, seja muito bem-vinda ao Falando Nisso. Obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje. Bom dia, Humberta. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. Coisa boa. Para a gente começar, para o nosso público entender quem são os nossos convidados de hoje, eu já apresentei brevemente vocês, mas eu queria que vocês contassem para o nosso público um pouquinho da atuação de vocês. Eu sou nutricionista, sou formada pela Estadual aqui de São Paulo, pela Unesp, e fiz a minha formação acadêmica, mestrado e doutorado pela Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, junto ao Departamento de Pediatria aqui da Unifesp, a disciplina de Alergia e Imunologia. Então, há cerca de 18 anos, eu venho atuando na área das alergias alimentares, tanto com atendimentos clínicos em consultório particular, tive 16 anos aí de atividade também no ambulatório de alergia alimentar do Hospital São Paulo, onde eu também desenvolvi as atividades de pesquisa, tenho algumas publicações nessa área, e hoje eu ministro cursos que são de capacitação para profissionais, especialmente nutricionistas, que desejam se sentir mais seguros para atuar na área das alergias alimentares. Coisa boa, seja muito bem-vindo, obrigada por aceitar nosso convite, viu? Obrigada. E você, doutor José? Eu sou pediatra de formação, iniciei minha vida pela pediatria, fiz, na verdade, neonatologia, e depois de uns 10 anos, eu fiz neonatologia no Rio de Janeiro, e depois voltei para a Bahia,
trabalhei em neonatologia durante 10 anos, foi quando eu entrei em alergia e imunologia, e tive que fazer alergia e imunologia geral, porque não tinha alergia pediátrica na época, estavam uns 22 anos atrás, e voltei para o Hospital das Clínicas, quando eu me formei nunca mais saí. Hoje eu sou médico do serviço de lá, do ambulatório do Hospital Universitário Professor Edgar Santos, que é da Universidade Federal da Bahia, e a gente tem um serviço de imunologia, de alergia e imunologia, que hoje é uma referência, graças a Deus. A gente está tentando implantar agora o ambulatório de alergia alimentar, que é um desafio para, acho que, todos os serviços do país, mas a gente já está bem estruturado e vamos lá. Raquel é um luxo ter a Raquel aqui comigo hoje, porque a Raquel é assim, uma das grandes nutricionistas que trabalham com alergia alimentar lá no grupo da Unifesp, então é muito bom estar aqui dividido com ela. Acho que vai ser muito bom. Coisa boa, seja muito bem-vindo também, obrigada pela sua participação aqui com a gente no Falando Nisso. E para nós começarmos, né, e já trazer essa diferenciação para o público, nos bastidores aqui vocês estavam até contando para mim que realmente existe muito essa confusão, né, as pessoas acham que estão com alergia alimentar, e aí descobrem que, na verdade, elas são intolerantes a algum alimento. Comecem explicando para a gente, eu vou direcionando aqui para quem é a fala para ficar mais fácil para a gente, essa diferença entre a alergia e a intolerância. O que é uma, o que é a outra? Podemos começar pela doutora Raquel? Bom, quando a gente fala entre as diferenças da alergia e da intolerância, eu acho que a principal que a gente tem que considerar é em relação ao mecanismo envolvido, porque as alergias, elas sempre são reações que envolvem o sistema imunológico, enquanto as intolerâncias, elas não têm o envolvimento desse sistema imunológico. Outra diferença importante é que, quando a gente fala de alergias, nós nos referimos a uma reação contra a proteína dos alimentos, na grande maioria dos casos, salvo pequenas exceções. Então, a gente se refere à parte da proteína. Já as intolerâncias, a maioria é em relação ao carboidrato presente naquele alimento. E o outro ponto, eu acho que seria em relação ao tratamento, porque o tratamento das alergias alimentares, ele implica numa exclusão completa daquela proteína que causa o problema na pessoa, porque, como definição, nós dizemos que a alergia alimentar é uma resposta imunológica, como eu já coloquei, que ocorre reprodutivelmente em exposição ao alimento, independentemente da quantidade consumida. Então, todas as vezes que o sistema imunológico detectar a presença daquela proteína, a pessoa vai experimentar uma reação alérgica. Já no caso das intolerâncias alimentares, o que a gente coloca como propósito de tratamento é encontrar qual é o limiar de tolerância dessa pessoa, inclusive utilizar alguns recursos, algumas estratégias dietoterápicas para tentar até ampliar esse limiar de tolerância dessa pessoa. Então, o tratamento ele não implica numa exclusão completa daquele alimento ao qual ela é intolerante, mas sim em respeitar os limites de tolerância do corpo dela. E, doutor José, ainda dentro dessa diferenciação, eu poderia dizer, então, que a alergia à proteína do leite, que é aquela que a gente fala que é a APLV, é diferente de uma intolerância à lactose, por exemplo? Completamente diferente. São coisas completamente distintas. A Raquel falou muito bem, é uma resposta imunológica, uma resposta muito rápida, a grande maioria não depende de uma quantidade de exposição, a grande maioria, na hora que o sistema imunológico encontra aquela proteína, ele vai responder, porque ele já está previamente preparado para dar essa resposta. Ele identifica aquela proteína como um agente que não é bom para a gente. Então, é sempre uma resposta de defesa mesmo. E aí ele vai atrás daquilo ali e vai nos defender, embora essa defesa cause uma reação grave, mas é uma espécie de defesa do nosso sistema imune. Já a intolerância, ela
Sim, tem um limiar de tolerância. Você não tem aquela intolerância a micropartículas, como a gente vê às vezes na alergia alimentar. Você tem um limiar que você tolera. E aí é que vem a confusão, porque às vezes esse limiar é baixo, então você confunde com alergia. Mas tudo depende de um carboidrato, de um açúcar, que não é digerido adequadamente, que não é processado adequadamente. E aí você tem aquele alimento que não deveria estar ali no trato digestório, principalmente causa as respostas que a gente vê. Mas são completamente diferentes. E, doutor José, como que tanto a alergia quanto a intolerância alimentar, elas podem impactar na qualidade de vida, no bem-estar do paciente? A alergia e a intolerância, ela faz parte de um grupo de reações que a gente pode ter com os alimentos. Tudo que a gente tem com aquilo que a gente tem de mais nobre, talvez que a gente tenha uma das coisas mais importantes da nossa vida, que é comer, aí eu vim dizendo que a gente já nasce comendo. A gente já nasce atrás do seio materno ali, já procurando se alimentar. Então, isso faz parte desde que a gente nasce. E a alimentação, ela vai permear toda a nossa vida. Sempre a gente vai estar com os alimentos. Então, qualquer reação que aconteça com os alimentos, isso vai impactar de alguma forma na nossa vida. Quer seja mudando a nossa forma de se alimentar, quer seja selecionando as coisas que a gente gostaria de comer. Isso é muito ruim para o paciente, ainda mais quando traz alguma coisa de ruim. A alimentação, ela pode ser vista como um inimigo da gente, e isso aí vai mudar toda a dinâmica da sua vida, da vida daquela família, da vida escolar daquele paciente, da vida dele no trabalho. Isso é muito complexo. Isso é um dos grandes problemas que a gente tem, tanto na alergia alimentar quanto na intolerância também. Embora sejam coisas diferentes, mas todas as duas impactam muito a qualidade de vida dos pacientes. Eu gostaria de complementar com essa resposta, porque nas duas condições a gente precisa lidar com restrições alimentares. Como eu deixei claro, na alergia alimentar, uma restrição absoluta, e na intolerância, uma restrição menor, mas enfim, sempre a gente vai lidar com as restrições. E aí, quando a gente olha para a qualidade de vida relacionada à saúde, a gente sempre precisa considerar a forma como o indivíduo encara aquela doença e o seu tratamento. Então, o ponto crucial que eu acredito que esteja na questão da qualidade de vida é que quando esse indivíduo ele tem um bom suporte profissional que esclareça suas condições, que esclareça os seus tratamentos, ele acaba se sentindo mais seguro, e isso ajuda na qualidade de vida dele. Por quê? Se este indivíduo ele não tiver os cuidados adequados com a alimentação dele, ele vai experimentar reações com uma certa frequência, e isso pode trazer prejuízos ali para a sua saúde, são reações de desconforto, e no caso das alergias, reações que podem até colocar em risco a sua vida. Né? Então, esse desleixo com os cuidados na alimentação pode impactar muito negativamente na qualidade de vida dessa pessoa, porque ela vai ter reações frequentes. Mas, por outro lado, se ele também tiver uma hipervigilância em relação à alimentação, se ele tiver cuidados excessivos ao ponto de evitar até o convívio social, se ele levar esses cuidados a extremos de exagero e fizer restrições alimentares desnecessariamente, isso também impacta negativamente na qualidade de vida dele. Então, eu acho que o ponto fundamental é os profissionais, né, que eu acho que o trabalho em equipe é fundamental nesses cuidados. O ponto fundamental, então, é encontrar este equilíbrio para que a pessoa consiga ficar livre de reações, mas consiga manter um convívio social, uma vida cotidiana, rotineira,
sem ter exposições acidentais, para que ela não tenha as reações, mas também sem trazê-la aí para histerias em relação aos cuidados com a alimentação. E, doutora Raquel, se a gente pudesse elencar uma mais grave que a outra, teria ou não? As duas são graves. Não, a alergia alimentar com certeza é muito mais grave. Especialmente quando a gente fala em alergia alimentar, existem diferentes mecanismos imunológicos envolvidos, né? Então, algumas pessoas têm reações que são mediadas por um anticorpo que chama IgE, imunoglobulina E, e elas podem ter reações imediatas, como o doutor até colocou anteriormente. Então, essas reações imediatas, elas podem ser graves. A pessoa pode ter uma anafilaxia que tem um potencial até para fatalidade. E até mesmo entre as alergias não mediadas por esse anticorpo IgE, a gente tem condições que podem ser muito benignas, muito tranquilas, como, por exemplo, um bebê que apresenta sangue nas fezes, como temos algumas outras condições, onde ele pode ter vômitos muito importantes após o consumo de determinado alimento, vômitos esses que podem levar essa pessoa a uma desidratação. Então, ela pode ter reações graves também nesse caso das alergias. Já no caso das intolerâncias, não. Os sintomas são de desconforto gastrointestinal, principalmente por conta da fermentação excessiva, daquele alimento que não foi bem digerido e acaba sendo, então, fermentado ali pelas bactérias do intestino. Então, a gravidade dos sintomas são incomparáveis. No caso das alergias alimentares, é melhor a gente dizer que realmente elas são muito mais graves. E, doutor José, a doutora Raquel já começou a colocar aqui, mas eu queria pontuar, de fato, assim, os principais sintomas de um, de outro, quais podem causar essa confusão, né, no paciente que acha que tem uma alergia e, na verdade, tem uma intolerância. O senhor poderia pontuar para a gente? Eu acho que o grande problema são as manifestações gastrointestinais. Eu acho que talvez seja esse o ponto de confusão entre as duas, porque na alergia alimentar, você tem manifestações gastrointestinais, da mesma forma que você tem na intolerância alimentar. Então, esse talvez seja o ponto de confundimento. E uma das principais manifestações, e a grande maioria das alergias alimentares, elas, felizmente, elas são não mediadas por esse anticorpo aí, elas são um período transitório da vida da criança, principalmente da criança bem pequenininha, e elas dão muita manifestação gastrointestinal, dão cólica, dão distensão abdominal, dão choro persistente, refluxo. E aí, quando a gente vê isso, e aí a gente pensa que isso pode se estender um tempo, e também tem nas intolerâncias, então aí todo mundo transfere o sintoma da manifestação da criança para o adolescente, para o adulto e até para o idoso. Então, vira tudo alergia, ao invés de pensar que muito é intolerância. Então, a manifestação gastrointestinal é uma manifestação muito presente tanto na alergia quanto na intolerância. Mas, como a Raquel já falou, aquela criança que tem perda de sangue nas fezes, que tem um vômito que não passa, que tem um choro que não é aquele chorinho que a gente vê na cólica habitual, que a criança chora também, grita, mas aquele choro que é o dia inteiro, aquela mãe que passa o dia inteiro se acabando para melhorar o choro e não consegue. E aí vem uma segunda manifestação, porque um dos órgãos principais é o intestino, mas aí vem a pele, e quando tem a pele com dermatite, com urticária, que é placa, e a dermatite, que é aquela lesão que coça, que fica todo vermelho, às vezes o bebezinho já nasce todo vermelhinho, e aí vai piorando, e depois até manifestações mais graves de alergia, como a manifestação respiratória
e aquelas que nem tem nada disso, e que quando como alimento elas ficam mole, hipoativa, que é uma manifestação cardiovascular. Isso não existe na intolerância. Por isso que ela é mais grave, a alergia. E não tem, como o Raquel falou, não tem comparação. Mas a intolerância, o foco é somente o intestino, as manifestações gastrointestinais. Embora muita gente diz, não, eu me sinto mal, eu fico, eu cai a minha pressão, mas manifestação gastrointestinal faz isso também, deixa a gente empachado, deixa a gente mal, deixa a gente irritado. Isso acontece. Então, não pode extrapolar a manifestação gastrointestinal que acontece na intolerância para todas as alergias, como se fosse uma manifestação que acontece em qualquer idade. Isso não acontece na alergia. A alergia, com manifestação gastrointestinal, é uma coisa particularmente da infância, e vai se melhorando lá na frente. E existe algo que causa cada uma dessas condições? Existe uma causa identificada? Ou várias, né? Existe. A alergia é uma manifestação imunológica. Então, ou você identifica, nosso sistema imunológico identifica uma proteína, que pode ser de qualquer alimento. Todos os alimentos são compostos de milhões de proteínas. Existe um grupo de proteínas. É toda proteína que faz alergia? Não é toda proteína que tem a capacidade de fazer alergia. Existem grupos de proteínas que são capazes. Mas em praticamente todos os alimentos têm capacidade. Tem proteína que tem esse potencial de fazer uma reação, simular uma reação ruim para o nosso sistema imunológico e ele reagir, que a gente chama de alérgeno. É essa proteína que vai se ligar com algum fator imunológico e vai determinar aquela reação. Então, é imunológico. Na intolerância, é enzimático mesmo. Tem açúcares e, às vezes, tem outros compostos. Por exemplo, tem uma intolerância à histamina, entendeu? Que infelizmente ganhou fama agora, mas é um diagnóstico raríssimo, uma coisa muito rara. E todo mundo tem dito que, não, eu tenho intolerância à histamina. Pense numa coisa rara, quase um saci-pererê. Mas é assim, mas pode existir. Então, isso confunde muito, mas existe um fator ali que é uma dificuldade de digestão de açúcar. Isso é de metabolismo. Fermenta, né? Eu gostaria de complementar um pouco essa resposta, inclusive pegando um pouco daquela sua pergunta sobre a diferença em relação à alergia à proteína do leite de vaca e intolerância à lactose. Porque tem um ponto fundamental, Dr. José deixou bem claro. No caso das alergias, a alergia à proteína do leite de vaca, ela é muito mais frequente em crianças, em bebês, em crianças pequenas, e ela costuma ser passageira. Então, ao longo do tempo, esse bebê, ele vai adquirindo tolerância a essa proteína e ele deixa de reagir contra essa proteína. Nem toda alergia alimentar é igual, existem algumas manifestações, como aquela do sangue nas fezes, que eu falei que são mais passageiras, então até 1 ano de idade isso se resolve. Outras são um pouco mais persistentes, como por exemplo aquelas que a pessoa responde com anafilaxia, com aquelas respostas imediatas, isso é mais persistente. Mas podemos dizer que a alergia à proteína do leite de vaca é muito mais frequente em crianças do que em adultos. Já quando a gente fala de intolerância à lactose, ela é muito mais frequente nos adultos do que nas crianças. Porque o que acontece é o seguinte: a intolerância à lactose, ela ocorre por uma deficiência na enzima que digere o açúcar do leite, que é a lactose. Então, a gente nasce com uma alta capacidade de produzir essa enzima, que é a lactase, porque o leite materno,
comparando com o leite de outros mamíferos, é o que mais tem lactose. A gente nasce pronto para digerir o leite materno. Então, o nosso corpo, ele nasce ali com uma alta produção de enzima. Mas a grande maioria das pessoas é determinada geneticamente a ir perdendo gradativamente a produção, a ir reduzindo a produção dessa enzima ao longo do tempo. Então, conforme a gente vai crescendo, essa enzima vai sendo produzida em quantidade cada vez menor e a gente vai, então, se tornando intolerante à lactose. Por isso que a intolerância à lactose atinge cerca de 70% dos adultos. Porque a gente já tem essa determinação genética. Existem algumas pessoas que sofreram ali, carregam um gene que determina que ela vai manter a produção dessa enzima para a vida toda, que a gente fala que são lactase persistentes, né? Mas a maioria vai perdendo com o tempo, tá? Então, a gente vê a intolerância muito mais em adultos e não vemos em bebês. Ao passo que a proteína do leite de vaca nós vemos acontecer em bebês e ela é uma falha. Porque o normal, o que seria? O nosso corpo conseguir aproveitar as proteínas provenientes dos alimentos, né? Mas como muitas vezes o leite de vaca é apresentado para o bebê muito cedinho, nos seus primeiros dias de vida, lá na maternidade, o corpo dele não está preparado ainda para digerir essa proteína do leite. E ele está com o intestino ainda muito imaturo. E aí o que pode acontecer é dessa proteína ser absorvida, né, permear esse intestino imaturo, e aí o sistema imunológico vai achar estranho, porque o ideal seria que essa criança recebesse leite materno e não leite de vaca. Então o corpo acha estranho e fala, opa, peraí, deixa eu me proteger contra esse invasor. E aí é nesse ponto que muitas vezes a gente vê as crianças se tornando alérgicas ao leite de vaca. Então você perguntou sobre a causa. Uma das causas que torna a alergia à proteína do leite de vaca tão frequente é a oferta de fórmula na maternidade, porque muitas crianças já têm um fator genético que ajudam elas a desenvolverem alergias, e se elas recebem esse alimento no momento inoportuno, né, que seria ali nos primeiros dias de vida, a alergia ela pode vir a ocorrer. Falando nisso, você conhece os serviços de saúde que o Sesc Goiás oferece? Quem tem a credencial Sesc atualizada pode ser beneficiado com atendimentos oftalmológicos, odontológicos, de nutrição, além de participar dos eventos da educação em saúde, que sempre realiza ações que promovem a saúde e bem-estar do trabalhador do comércio, seus dependentes e da sociedade goiana. Acesse o site sescgo.com.br e fique por dentro de tudo para manter a sua saúde em dia. Agora a gente vai ouvir a pergunta do nosso público. Olá, meu nome é Michele Sampaio, eu sou consultora jurídica e psicoterapeuta, e a minha pergunta é: quais os mitos referentes a intolerâncias alimentares e alergias? Poxa, pergunta comprida, quase tudo isso que a gente está falando aqui. Mas eu acho que um dos mitos é de que toda pessoa que tem alergia alimentar tem risco de vida. Um dos mitos é esse. Não existe isso. Toda alergia é para a vida toda, também é um mito. A Raquel já falou, a grande maioria das alergias a gente consegue tolerância. A gente consegue tolerar, então não é para a vida toda. Então eu vejo pacientes que tiveram um diagnóstico na infância e chega na idade adulta, nunca comeram aquele alimento com medo. Isso acontece muito com os crustáceos, por exemplo. Teve uma reação que nem sabem às vezes que é alergia, se é alergia, se não é, mas afastou aquilo e disse, nunca mais eu vou dar. A outra questão é que a intolerância, ela causa choque anafilático. Eu vejo muito, eu não vou comer esse alimento porque ele tem intolerância, eu vou ter um choque anafilático com ele. Não, intolerância você vai ter uma diarreia, você vai ter aumentar a distensão gasosa, vai ter cólica, mas você não vai ter choque anafilático com isso. E tem muitas. Diz aí mais algumas aí, Raquel. Eu acho que em relação aos alimentos que mais causam alergia, por exemplo, as pessoas acham que corante está entre os alimentos, entre substâncias mais alergênicas, e isso é um mito. Muitas vezes a gente não vê essa confirmação, né?
Tá aí, então, a resposta da Michele Sampaio, e eu já aproveito para emendar na minha próxima dúvida aqui. Quais os alimentos mais causam as alergias e as intolerâncias? Alergia, a gente já tem isso bem marcado. É interessante isso. Isso é uma coisa que eu sempre olhei, sempre estudei, porque se você olhar o mundo inteiro, nós temos 8 alimentos que são, a gente chama os grandes, o grande 8, o grande ciclo de 8, que são os leite, claro, trigo, ovo, amendoim, peixes, que são os frutos do mar, as sementes, né, as castanhas, que lá chamam de nuts, né, a gente bota várias castanhas, o amendoim, tá faltando um, Raquel, né, Frutos do mar e a frutos do soja. mar e peixe. Soja, isso mesmo. Todo mundo, esses vão ser os alimentos. Claro, em algum lugar o amendoim vai ser mais importante do que a soja. Tem lugar que o leite é o mais importante, tem lugar que isso vai depender muito da regionalização desses alérgenos. Recentemente, o gergelim entrou nesse esquema, nessa lista dos 8, aí passou para ser a lista dos 9. Por quê? Porque a gente começou a consumir mundialmente uma coisa que não era tão comum para todo mundo. Então, o gergelim, e a gente vê que o grande boom de aumento das alergias é exatamente no gergelim, no grão de bico. Inclusive, tem um alerta mundial, existe um alerta mundial que dali vão surgir os próximos grandes substâncias, alimentos alergênicos, daquele nicho ali. Das frutas também, a gente vê crescer muito a reação, por exemplo, a banana, que a gente não tinha antigamente. E aí, cada vez mais a gente pega isso nos nossos consultórios. E nos estudos também, isso aumenta muito. Mas são esses os alimentos que mais causam. E intolerância, lactose é o campeão, né? Embora o glúten venha logo ali também de trás, mas a lactose é bem importante. Eu só queria pegar um ganchinho rapidinho. Saiu um trabalho na Nature, acho que foi o ano retrasado, que mostrou, embora todo mundo fale de lactose, que aumentou, a gente está mais tolerante. O gene da tolerância se disseminou muito mais do que o da intolerância. Isso é uma questão de epigenética. A gente é exposto mais hoje ao leite, porque lá atrás o leite era um alimento riquíssimo, só de reis, rainhas e tudo mais, né? Então, um alimento muito nobre. E aí, com a popularização da dieta láctea, isso também é um fator da gente diagnosticar mais, porque a gente consome muito mais leite. Quem tem alergia à proteína do leite sabe a dificuldade que a gente tem de tirar o leite da dieta, porque tudo está aditivado com proteína do leite. Um monte de coisa. Então, essa popularização, essa invasão do leite na vida mundial, fez com que hoje a gente tivesse geneticamente, menos possibilidade de fazer intolerância. Então, tem muito diagnóstico errado nessa história. Esse dado é bom, hein? Essa pesquisa é boa. Tem até um ponto importante a esclarecer em relação a isso, porque quando a gente fala dessa intolerância à lactose, o fato da pessoa experimentar desconfortos considera não só a sua capacidade de produção de enzimas, sua capacidade de digerir esse açúcar do leite, mas também toda a sua microbiota intestinal, sabe os micro-organismos que habitam o intestino, eles também vão interferir, porque se ela é uma resposta ali à fermentação excessiva deste carboidrato, de acordo com os micro-organismos
que estão no nosso intestino, a pessoa pode ter mais ou menos sintomas. E aí eu quero até deixar um pontinho aqui, que é uma dica para quem experimenta desconfortos. Quando você exclui completamente os laticínios da sua alimentação, essas bactérias que poderiam até te ajudar a digerir um pouquinho dessa lactose sem ter desconfortos, elas vão embora. E aí, quando você come um pouquinho, a chance de você ter desconforto é muito maior. Então, uma dica é tentar manter o consumo de pequena quantidade, né, de lactose no seu dia a dia, dentro do seu limiar de tolerância, porque isso ajuda a deixar o seu organismo mais preparado para que você não tenha tantos desconfortos assim. É uma dica. E falando nisso, a nutrição é um assunto muito importante para o SESC Goiás. Por isso, oferecemos atendimento nutricional aos alunos inscritos nas modalidades esportivas e também contamos com nutricionistas em todas as unidades para realizar o acompanhamento e monitoramento dos gêneros alimentícios, desde a compra até a distribuição dos lanches e refeições em todas as nossas unidades. Bacana, né? Quer conhecer mais sobre esse serviço? Acesse o site sescgo.com.br e fique também de olho nas nossas redes sociais no @sescgo. Vamos agora para a pergunta do nosso público. Olá, meu nome é Jordana Barreto, eu sou publicitária. Tem algum hábito de vida que eu possa ajudar a controlar essas doenças? Posso responder? Bom, se a gente for falar em alergia alimentar, o hábito mais importante é cuidar para que a pessoa não seja exposta àquela proteína a qual ela tem alergia. Então, ela precisa ter o hábito de ler o rótulo dos alimentos para evitar exposição acidental, ela precisa criar o hábito de lavar muito bem as mãos, utensílios, bancadas, antes de preparar qualquer alimento, porque se as mãos ou as suas superfícies tiverem resquícios daquela proteína, ela pode ser exposta, então, acidentalmente a pequenas quantidades que podem levar a ela ter reações. Então, acho que esse é um hábito importante. Leitura de rótulos, sempre tomar cuidado para que não tenha contato cruzado na hora de preparar os alimentos. Quando ela for comer em algum lugar, algum restaurante ou na casa de alguém, ela precisa se certificar de como foi preparado aquele alimento e sempre comunicar sobre a sua condição, a alergia alimentar. Esse, eu acho que é um hábito importante. E em relação às intolerâncias, eu acho que, aliás, alergias e intolerâncias, quando a gente cuida da alimentação de maneira geral, incluindo nessa alimentação ampla variedade de frutas, verduras, legumes, cereais, tubérculos, raízes, castanhas, tudo que a pessoa pode consumir, isso ajuda, e tem principalmente o consumo de alimentos que a gente fala que são in natura, minimamente processados, evitando os industrializados, os ultraprocessados, ela consegue ter uma melhor saúde intestinal. E ter uma melhor saúde intestinal pode auxiliá-la, principalmente nas questões de intolerância. Isso é muito lindo, porque isso é um estudo, tem estudos maravilhosos em relação a isso. Isso que a Raquel falou, duas coisas fantásticas. Primeiro, uma dica, aquela dica de não tirar, eu fico muito feliz de ouvir, porque quando você faz uma restrição completa, claro que seu sistema imunológico vai entender que aquilo não tem mais importância, então você vai ficar muito mais intolerante se você tirar tudo, não vai ter estímulo nenhum ali para você produzir enzima. Quanto à alergia, é fundamental aquele paciente que é alérgico entender que ele pode achar aquela proteína em lugares que habitualmente a gente não vê. Então, o põe no rótulo foi um avanço, assim, mundial. No Brasil nem se fala, porque as mães ficavam loucas, desesperadas, sem saber o que é que tem ali. E aí a gente precisa dizer, olha, isso pode ter leite, isso pode fazer uma reação em você, isso pode conter amendoim, castanha, que confunde muito. Então,
Mas uma coisa fantástica em todos os estudos, e tem um estudo lindo da doutora Erika von Mutjes, que é uma alemã, que mostrou que os alimentos, como a gente comia antigamente, sem processamento, sem agrotóxicos, sem nada, os alimentos mais naturais possíveis, eles são protetores das alergias. O estudo é um nome bem baiano, o nome do estudo é Gabriela, e ele mostra que o leite in natura, imagina, o leite sem nada que sai da vaca, ele é protetor para asma e rinite, olha para isso. Claro que isso é uma coisa para a gente não vai sair dando leite in natura para todo mundo, nem para coisa, porque o leite é fonte também de transmissão de várias doenças. Então a gente tem que ter muito cuidado nisso. A gente pasteurizou por isso, a gente esterilizou por isso. Mas assim, não tem por que a gente comer alimentos ultraprocessados, ultra-industrializados. Isso vai mudar tudo que a gente tem de mais caro, que é a nossa estrutura intestinal, de microbioma intestinal. Isso vai levar consequências. Eu quero acrescentar mais um aspecto. Humberta, você perguntou, né, qual a relação da qualidade de vida com essas condições e tudo mais. E aí, eu acho que um ponto crucial é, quando a pessoa tem uma condição dessa, onde ela precisa fazer restrições alimentares, ao invés dela ficar somente lamentando sobre aquilo que ela não pode consumir, se ela conseguir olhar para tudo de bom que ela pode comer, e procurar, então, como o Dr. Humberto falou, ao invés de ir na prateleira do supermercado, olhar os rótulos e falar, poxa vida, tudo vai leite, eu não posso nada. Não, vai à feira, vai ao sacolão e olha quantas coisas boas você pode consumir. Parece que eu estou falando besteira, mas isso faz muita diferença. Então, quando a pessoa começa a olhar para esse aspecto, a qualidade de vida dela pode melhorar, porque eu falei que a qualidade de vida depende da expectativa, da forma como o indivíduo encara aquela condição. Então, se a gente puder auxiliar as pessoas nesse sentido, eu acho que pode fazer a diferença. Tá, então a resposta da Jordana Barreto, com muitas mudanças de hábitos positivas, né? Mudanças que vão, de fato, ajudar muito aí a controlar essas condições e melhorar significativamente a qualidade de vida. É isso aí. E antes de partir aqui para o nosso final, eu quero lembrar o nosso ouvinte, né, que nada substitui um acompanhamento profissional. Então, se nós trouxemos aqui informações valiosas, mas se você, de fato, sente esses desconfortos, não tem, não sabe realmente que caminho tomar, procure um profissional da sua confiança, né? Se não for um médico alergista, um nutricionista, seja o médico da sua confiança, que ele vai te encaminhar para o melhor profissional. Então, não deixe de procurar acompanhamento, buscar acompanhamento médico. E, para finalizar, eu quero fazer um bate-bola aqui com vocês. Eu vou falar uma frase, eu gostaria que vocês completassem essa frase para mim, tá? Alimentação e saúde são... Vou começar com a doutora Raquel. Nossa, alimentação e saúde são fundamentais para a gente ter uma qualidade de vida. E você, doutor José? Eu acho que é a base da nossa vida. Alimentação e saúde é a base da nossa vida. Eu acho que sim. E ainda com você, doutor José, aprender a se alimentar bem é? Aprender a se conhecer bem. E você, doutora Raquel? Eu acho que se alimentar bem é nós olharmos mais para a nossa condição de ser humano como alguém que faz parte da natureza. Então, é a gente conseguir ter uma relação melhor com o nosso planeta, com a gente mesmo, com o nosso corpo, com o nosso Criador e com os demais seres vivos que habitam aqui o nosso planeta.
Coisa boa, é isso aí. Eu quero muito agradecer a presença de vocês aqui hoje. Tenho certeza de que quem está nos acompanhando adquiriu aí informações preciosas, aprendeu muita coisa boa para se conhecer melhor, para se alimentar melhor, para cuidar melhor da saúde física, da saúde psicológica também, porque a alimentação ela também permeia, né, a nossa saúde mental. Doutora Raquel, muito obrigada pela sua participação. Se alguém quiser te conhecer, tirar alguma dúvida, onde que te encontra? Olha, o meu Instagram é raquelbicudo.nutri, então eu acho que esse é o melhor caminho para virem até mim, falar comigo. Lá tem link para me chamar para conversa por WhatsApp, agendar consulta se necessário. E eu quero agradecer e parabenizar vocês pela escolha do tema, porque como eu falei, eu acho que quanto mais as pessoas tiverem informações sobre as diferenças entre alergias e intolerâncias, quanto mais elas entenderem que nem tudo é alergia alimentar, que nem toda alergia alimentar é igual, que cada uma tem o seu tratamento, e elas forem atrás de profissionais capacitados para esclarecer o seu diagnóstico, e outras pessoas também respeitarem essas condições clínicas quando diagnosticadas, acho que a gente vai conseguir trazer mais segurança e qualidade de vida para as pessoas que precisam fazer essas restrições. Então, obrigada por trazerem esse tema, obrigada pela oportunidade de trazer mais esclarecimentos aqui. Obrigada. Você, doutor José, muito obrigada pela sua participação, por dispor do seu tempo, do seu conhecimento aqui com a gente. Quem quiser te conhecer, conhecer o seu trabalho, onde te encontra? Bem, meu Instagram é Dr. Carlson, eu estou lá, pode mandar mensagem, pode fazer, é aberto para todo mundo, pode ir através do meu WhatsApp, jcalço@gmail.com, e esses são os meus contatos. Assim, é muito bom. Acho que nunca a gente se cansa de falar, não é, Raquel, dessa nossa relação com o alimento. A gente, como profissional de saúde, a gente tem muitos desafios, para crescer com uma patologia que a gente ainda não entende todos os aspectos, por que está piorando, por que não está, o que é que está fazendo, o que é que está havendo, mas assim, eu acho que a melhor parte disso tudo é você ampliar ao máximo isso para o público em geral, para todo mundo conhecer, que não é esse mistério complexo, você tem muitas diferenças. Você pode ter uma vida extremamente saudável sendo um alérgico. Você deve ter o melhor tratamento possível sendo um alérgico. Isso já está disponível. Então, o máximo que a gente possa fazer como profissional para mudar isso, a gente ainda tem muito que avançar. Já avançamos bastante, ó. O Brasil está bem na fita, sim. Tem profissionais maravilhosos, tem pessoas, tem serviços fundamentais em São Paulo, em Aracaju, em Fortaleza, em BH, em Curitiba, em tudo quanto é canto você vai achar profissionais muito bem capacitados para isso. A gente ainda tem que avançar nesses mitos, claro, em diluir isso aí, mas assim, nunca pense que você está sozinho. A gente está aqui. A gente está aqui para acompanhar vocês, para lhe dar o que tem de melhor. Isso é fundamental. Então, procure o profissional certo e tenha uma vida saudável, que isso é o fundamental. Muito obrigada a vocês, espero que vocês tenham gostado de estar aqui em Goiás, né? De pertinho aqui da gente, participando desse momento. Eu agradeço muito. E aí, curtiu o nosso episódio de hoje? Espero que sim, espero que você tenha aprendido muito, que tenha feito sentido para você. Aproveita para seguir o nosso podcast, avaliar, se inscrever no canal do YouTube, você que está nos assistindo, deixa o seu comentário, a sua opinião, conta pra gente de onde você está nos acompanhando, tá bom? E claro, envie esse episódio para aquela pessoa que também precisa aprender sobre o tema de hoje. Eu espero você no nosso próximo episódio. A gente se vê.